Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma aula sobre o alfabeto e sobre a numerologia judaica. E eu gostaria de primeiramente iniciar a aula de hoje pedindo desculpas se falhamos na aula anterior. Eu estava realmente de viagem e não é fácil a gente conseguir uma boa conexão quando a gente não está no nosso lar, quando a gente não está no nosso ambiente de trabalho, e realmente fica algo muito complicado. Então, eu acho que seria interessante da gente poder recapitular um pouquinho aqui a aula anterior. Queria ver se eu consigo compartilhar com vocês como é que a gente faz para poder compartilhar aqui a outra tela. Será que a gente consegue compartilhar a outra tela? Que é a outra câmera? Dá para compartilhar daqui a outra câmera? Eu não sou muito craque nisso, né? Então, deixa eu só ver aqui. Vamos começar então a nossa aula de hoje sobre mais uma letra, que é a letra Beit. Eu pensei que eu poderia compartilhar aqui com vocês a minha tela do computador, talvez mudando. Consigo sim, olha só que lindo. Ok, pessoal, eu estou feliz que eu consegui agora achar aonde que é aqui na tela do Instagram. Eu não sou grande perito. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que a gente viu na aula passada. Eu sinto muito que a aula passada a gente teve que mostrar em papel e estava invertido. Então eu quero recapitular rapidinho o que a gente viu na aula passada, para poder já logo entrar nesta aula falando sobre a letrinha atual, que é a letra Beit, ok? Nós estamos, a letra Aleph, a gente estudou na aula passada que essa letrinha Aleph que vocês estão vendo aqui, ela é uma letra que representa o valor numérico número 1. Tá certo? E toda letra no alfabeto judaico, ela carrega uma composição de demais letras. E nós falamos que aqui no caso dessa letra Aleph, que tem o valor numérico de 1, quando ela aparece no nome da pessoa, muitas vezes ela não é pronunciada, tá? Como na palavra Bereshit, no início Deus criou o mundo, lá se escreve Beit Reish Aleph, a letra Aleph ela não é pronunciada, porque Deus ele se encontra no seu anonimato, isso a gente falou. Então, a letra Aleph a gente tinha dito, e eu queria mostrar para vocês, aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada, só que não de uma maneira, enfim, estava do lado avesso, né, vamos dizer assim. Essa letrinha Aleph que eu estou circundando aqui, que é a primeira letra, ela é composta de 3 letras, Yud, Vav e Dalet. Yud é a parte de cima da letra A, da letra Aleph, que é essa cabecinha aqui. A letra Vav seria esse tronco dele do meio que divide as duas cabeças. E depois você tem essa outra letra que de cabeça para baixo parece essa letrinha Dalet, que é o valor numérico de 4. Yud tem o valor numérico de 10. Vav tem o valor numérico de 6 e aqui 4. Tá certo? O que eu quis mostrar para vocês na aula passada é que a letra Aleph remete ao Yud. Yud, o que acontece? O nome desta letrinha aqui, que vocês estão vendo, ela por extenso se escreve assim, Yud, Vav, Dalet. Essa letra se chama Yud. E quando eu escrevo ela por extenso, eu escrevo assim com essas letrinhas. Tá certo? É como se fosse Y-U-D. Então, aqui nós temos a letra Yud, que é a letra menor do alfabeto, que é a letra que tudo começa com ela, porque tudo começa com ponto. Por isso, a primeira letra do alfabeto, que a gente falou que é a letra Aleph, começa com a letra Yud, tá certo? Mas, a gente também pode ler ela de uma maneira um pouquinho diferente, como vocês estão vendo aqui agora na tela. Nós podemos ver a letra Aleph como dois Yud. Um Yud aqui em cima, um Yud aqui embaixo e um Vav no meio. Ao invés do Daled,
virado ao contrário, que tem o valor do 4, a gente pode ler como 10, 10 e 6 no meio. Então, olha só, a letra Yud que vale 10, a letra Vav que vale 6, e a letra Yud de novo embaixo, que está conectado com um pauzinho, que vale Yud, que vale 10. Então, dando um total de 26. E nós havíamos dito na aula passada, só estou fazendo questão de fazer uma recapitulação da aula passada, para poder deixar bonito aqui no filme, porque a gente tinha mostrado de uma maneira inversa. E quando a gente chega ao valor numérico de 26, é exatamente o valor numérico que soma essas 4 letrinhas que formam o nome de Deus. Um dos nomes de Deus mais conhecido, que a gente que nós não pronunciamos da maneira que está escrita nas nossas orações, que são através dessas 4 letras, que é chamado nome de Deus sagrado, que é chamado também de tetragrama, né? Quer dizer, aquela palavra composta de 3 letras, tetragrama, que é exatamente essas 4 letras. Ela é composta com a letra Yud, 10, 5 que é a letra Rei, 6 que é a letra Vav e 5 que é a letra Rei. Se você soma, tá certo? 10 mais 5 mais 6 mais 5, você vai dar 26. Então veja só que interessante. Na letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, que é essa daqui em azul, a gente está indicando dentro dela que assim como ela representa o primeiro, e quem é um? Se não é Deus, Deus é um. Tá certo? Então o nome dele é 26, porque o nome do tetragrama é exatamente 26, que esse é o nome de Deus, que é composto de 4 letras, cuja soma das letras dá 26. Então esse é o Criador do universo. Também depois a gente falou esse conceito, essa coisa interessante, que quando a gente fala a letra Aleph por extenso, se eu for escrever a letra Aleph por extenso, então eu escrevo dessa maneira. Aleph, Lamed, Pei, que Aleph é 1, Lamed é 30 e Pei é 80, dando um total de 111. Ou seja, mesmo ela por extenso, sempre indica 1, 1, 1, 1, 1. Então Aleph representa o Criador do Universo. E aqui nós temos as primeiras 4 letras do alfabeto em hebraico, que é a letra Aleph, a letra Beit, a letra Gimel e a letra Dalet. 1, 2, 3, 4. Então, nós concluímos na aula passada, eu só estou recapitulando a aula passada, vamos entrar na aula de hoje, que a letra Aleph representa, pessoal, representa uma pessoa que ela é sugêneres, uma pessoa específica, uma pessoa única, uma pessoa, quem carrega essa letra Aleph dentro do nome dela, quer dizer que seria como se fosse a letra A do alfabeto em hebraico. Algumas vezes ela é pronunciada, algumas vezes ela não é pronunciada, porque ela representa Deus. E Deus, às vezes, a gente enxerga, se você quer na tua vida, às vezes você não enxerga, porque Deus ele se encontra revestido dentro da natureza de uma maneira encoberta. Isso a gente falou no resumo da aula passada, que eu não consegui mostrar para vocês da maneira que eu gostaria, portanto, eu queria deixar registrado nessa aula, para que ficasse de uma maneira mais... mesmo que condensado, mesmo que resumido, mas que ficasse registrado, para que a gente possa amanhã recapitular e ver esses dados que estão registrados no vídeo de hoje. Ok, isso representa a letra Aleph. Então a letra Aleph representa uma pessoa que ela é diferente, ela é destacada, né? Então ela é uma pessoa que tem uma certa liderança, ela é uma pessoa pioneira, tá? Porque o Aleph é a primeira letra do alfabeto, tá certo? E ao mesmo tempo, aí depende se ela vai utilizar desse lado positivo para fazer o bem, ou Deus nos livre, hein? Ela pode usar esse lado positivo de ser pioneiro, não o lado positivo, o lado pioneiro para poder executar e fazer coisas ruins. Então ele é pioneiro do mal, etc. Então o Aleph mostra essa letra única, é uma letra exclusiva, porque ela tem um valor numérico de 1, só existe ela. Portanto, espiritualmente, isso representa o Criador do Universo, como a gente viu, letra Aleph, por extenso, dá 111, 1, 1, 1, 1, ou a letra Aleph desconfigurada, nós temos o tetragrama, que é o valor numérico de 26, que é Deus, e também a letra Aleph é o nome de Elohim. Elohim é o nome de Deus, que é Deus, é um dos nomes que Deus ele tem, então que mostra aquele que é Deus. Agora, muito bom. Nós vamos agora, vamos prosseguir e vamos estudar a letra Beit. A letra Beit, pessoal, é a segunda letra do alfabeto. Eu estou compartilhando aqui com vocês. A letra Beit tem um valor numérico de 2. Veja a figura da letra Beit.
Eu queria compartilhar com vocês que essa figura que eu estou circundando aqui sobre a letra Beit, e a gente está visualizando a letra Beit como ela é escrita nas escritas sagradas. A gente já falou isso no prefácio na primeira aula, então eu não vou repetir. As letras, como você está vendo, com todos esses detalhes e as flechas que estão indicando os detalhes, representam a maneira que elas são escritas de uma maneira sagrada, da maneira que nós recebemos nas tábuas da lei, nas maneiras que nós escrevemos nos nossos livros sacros, da maneira que está escrita no rolo da Torá, da maneira que está escrito no pergaminho da mezuzá que afixamos às nossas portas, da maneira que ela consta também no Gilat Esther, na história do conto de Purim, que é escrito sobre também pergaminho. Esta é a segunda letra do alfabeto. O valor numérico dela, letra Beit, o valor numérico dela é 2. Agora, Beit representa, em hebraico, a primeira tradução dessa palavra é casa. Bait, em hebraico, se escreve com essa letra. Ok? É a segunda letra do alfabeto, tem um valor numérico de 2. Isso significa que além dele, quer dizer, além do Criador, além de Deus, tá certo? Isso significa que além do Aleph, além de Deus que criou o mundo, agora, além do Criador, agora chegou o criado. Tem um Criador, que é Aleph, que é Deus, que é Elohim, que é o valor numérico de 26, que é o tetragrama, que é o nome sagrado de Deus. Ok, lindo e maravilhoso, único, exclusivo. Agora tem 2. 2 significa que existe algo além dele. Além dele. Tem que tomar cuidado isso quando a gente fala na Kabbalah, que aqui é um curso de Kabbalah. Além dele, não existe nada além dele, porque na verdade Deus ele inclui tudo. Mas o que, para nós entendermos com o nosso intelecto, significa que antes apenas existia ele e agora existe a criação. A letra da criação é esta letrinha que nós estamos estudando agora. Então é a letra Beit, porque antes havia um e agora tem 2. E agora, essa letra, ela representa o nome dela em hebraico, que é Beit, significa casa de alguma coisa. Em hebraico, casa, apenas, o substantivo casa, é chamado de Bayit, que são as mesmas letras que compõem por extenso esta letrinha que nós estamos estudando agora, ok? Bayit é casa. Significa o seguinte, Deus, ele criou o mundo não é a nossa casa? É. Por isso a Bíblia começa com esta letra. Por isso a criação em hebraico se fala bará, começa com a letra Beit, começa com essa letra B. Bará significa criar. Bereshit bará Elohim. No início Deus criou os céus e a terra. Criou. A Bíblia começa com a letra Beit, porque a Bíblia foi outorgada, foi entregue para aqueles que residem na casa que Deus criou, tá certo? Isso significa a letra Beit. Então vamos voltar lá para o nosso texto e vamos analisar isso bem. Então a letra Beit, ela representa a casa. E veja que curioso, está fechado por 3 portas, ok? Tem 3 lados fechados. O topo dela está fechado, tem uma perna aqui da direita e tem a base que também está fechado, ok? Quando se escreve a letra Beit, nós temos que ter essa anteninha que aponta lá para cima. E os nossos sábios falam o seguinte, perguntam para a letra Beit, escuta Beit, quem te criou? Então ela aponta para essa antena, olha, foi Deus que me criou, foi Deus, aquele que está acima, ele me criou. Puxa, qual é o nome dele? Então ela aponta com esse pedaço que sai e falou, o nome dele está ali atrás, é o Aleph, é o Elohim, é Deus que me criou. Então a Beit, a nossa casa, então mostra que ela está fechada de 3 lados, ok? Tem o teto, nós temos a parede do lado direito e nós temos aqui a base do lado esquerdo, para nos ensinar o seguinte, olha, daqui para frente, do que é criado para lá, você é capaz de entender, mas o Criador, está fechado para você, não tem como você compreender. Não há como compreender o Criador do universo. A Bíblia começa com essa letra. Bereshit bara Elohim. Para te dizer, criação, o homem é capaz, como criado, de compreender. Mas o Criador,
que é o Aleph, aquele que está atrás, o Criador, aquele que é o Aleph. Não dá, tá fechado, não tem como para trás, meu amigo, não tem como você compreender o Criador. Esta é a verdade. Daqui para frente você é capaz de compreender, mas para trás você não é capaz de compreender. E este é o nosso lar, esta é a nossa casa e este mundo foi que Deus ele criou. Começa a criação. Bará é criador, começa com a letra B. Deus ele criou Briata Olam, a criação do mundo. Começa com a letra Beit, mostrando que este é o nosso lar. Para cima, nós não temos noção. Não há como ser humano entender o Criador do universo, aquele que antecede a criação. A letra Aleph não tem, não existe como, não tem como a gente conhecer. Por isso ela é fechada dos três lados e ela é aberta do outro lado. Por que que ela é aberta? Isso é uma coisa muito bonita. Por que este lado é aberto? Porque Deus ele criou o mundo imperfeito, esperando que a gente conclua a obra e feche a quarta parede. Ok? Vamos voltar lá para poder visualizar isso. Então nós estamos falando o seguinte: Deus criou um mundo, tá certo? Com três paredes, e Ele espera que a gente feche essa parede aqui, que a gente tem que concluir. Essa é a nossa missão que Deus ele espera. Agora, mais uma coisa interessante. Então, olha, a casa ela é aberta para todos, tá certo? A casa ela está aberta, a porta aberta, escancarada. Dentro da letra Beit, que é a casa, Beit, né, que representa a casa, está aqui aberta para todos. Ela é construída por vários itens também. Isso é muito interessante saber. Uma casa, ela tem vários tijolos, ela tem argamassa, e você tem o cimento, e você tem o cal, etc. Tá certo? E aonde começa a diversidade, com o Beit. Beit significa, pessoal, representa por um lado a diversidade. Porque antes só tinha um e agora começou o dois, agora começou o plural. Então, é a expansão daquele ponto que a gente falou. Se o Aleph representa o Yud, o Beit representa a expansão dele. Ok? Isso é muito importante a gente saber. Antes tinha um, agora tem dois. Antes tinha o Criador apenas, agora tem o Criado. Agora, a letra B também ela representa a divisão. Por que a divisão? Porque antes tinha um e agora tem dois. Quando Deus ele criou o mundo, tá certo? Então ele criou o mundo e ele começou a criar. Então agora nós temos, além dele, tem o criado, tá certo? Isso é chamado uma divisão. Agora tem o Criador e existe o criado. E o criado, a criação de Deus, tem vários itens, tá certo? Então, Beit é o início do plural que a gente já vai ver. Beit também representa multiplicação, tá certo? Por que representa multiplicação, pessoal? Veja só que interessante isso, a gente vai ver agora, uma coisa muito bonita. A letra Beit tem um valor numérico de 2, tá certo? Vou voltar um pouquinho para cá para ver vocês. A letra Beit tem um valor numérico de 2. Nós falamos na aula inicial que nós temos letras no alfabeto, que são 22. De 1 a 9 são as unidades, de 10 a 90 são as dezenas, porque a partir de 10 vai 10, 20, 30, 40 até 90, e depois de 100 até 400 vem as centenas. Ok? Qual que é a primeira letra que mostra que existe além de 1? É 2. 2 é o dobro de 1. Na unidade, a única letra que é o dobro da anterior é 2. 2 é o dobro de 1. 3 é dobro de 2? Não. 3 não é dobro de 2. 4 é o dobro de 3? Não, não é o dobro de 3. A única lei na unidade que representa o dobro da anterior é a letra 2. Vamos ver agora nas dezenas. A letra Yud representa 10. De lá em diante vai de 10 em 10. Qual é a única letra que representa o dobro da anterior? É a letra 20. A letra Raf é a letra que representa o dobro de 10. O dobro de 10 é 20. Vamos ver nas centenas, que é 100, 200, 300 e 400. A única letra que representa o dobro da anterior é a letra Reish, que é a letra que vale 200. Ok? Então, o início do dobro, de multiplicação, de você multiplicar, de você dobrar, isso começou com a letra 2. Por isso, pessoal, no alfabeto em hebraico, o nome da letra 2 é a única letra
que ela tem o sufixo de plural em hebraico. O sufixo de plural em hebraico é yim. Nós vamos ver isso já visualizado na nossa luzinha que a gente improvisou aqui. O im no final de uma palavra em hebraico representa o plural, ok? É o único número em hebraico que tem, estou falando das unidades, certo? De 1 a 9, que tem o sufixo yim, que tem o sufixo de plural, é o shnayim, que é a letra 2, shnayim. Hebraico, 1 é echad, 3 é shalosh, 4 é a arba, 5 é hamesh. Quando fala 2, shnayim. Por que yim? Porque é plural. Por que é plural? Porque é o dobro da anterior. Aqui começou a pluricidade, aqui começou a multiplicação. Tá, vamos voltar na nossa tela. Então aqui começou a multiplicação, é o dobro da letra anterior. Então veja que interessante isso aqui. Isso aqui é uma coisa linda e maravilhosa. A palavra bênção em hebraico, tá certo? Começa com a letra beit, que é essa letra que nós estamos estudando, e aqui está por extenso a palavra bênção em hebraico. A palavra bênção em hebraico se escreve com 4 letrinhas. Primeiro a letra beit, que vale 2, a letra resh, que vale 200, a letra raf, que vale 20, e a letra rei, que vale 5. Que são as mesmas letras da primogenitura. Quando você fala que uma pessoa, ela é primogênita, tá certo? Ela é Bechor, ela é primogênita, ou Bechorá. Bechorá muda essas letras do meio, que significa primogenitura. Pela lei judaica, o primogênito, ele recebe o dobro, ok? O que é uma bênção, pessoal? Olha que bonita a palavra bênção em hebraico. Olha que coisa maravilhosa. Bênção significa quando você deseja para o outro em dobro. O que é uma bênção? A bênção é quando você deseja para uma pessoa que ele ganhe em dobro. Tá certo? Não que ele tenha... se a pessoa ela tem 100, diz o Talmud, ele quer 200. Se ela tem 200, ela não vai se satisfazer com 300. Ela quer 400. Quando a gente deseja uma bênção para uma pessoa, nós desejamos para ela em dobro. Então vamos visualizar de novo na nossa tabelinha as letras que compõem a palavra bênção. É um negócio fantástico. São as únicas letras do alfabeto em hebraico que é o dobro da anterior. Vejamos juntos, ok? Então vamos lá. A primeira letra da palavra bênção, que é beit, está aqui escrito, vale 2, ok? É o dobro da letra anterior, que é aleph, que vale 1, que a gente já estudou. Tá certo? Concordam que 2 vezes 1 é 2? Tá, ok. Depois, vamos pular a segunda. Nas dezenas, tem a letra Raf. Raf vale 20, é o dobro da letra anterior no alfabeto Yud, que vale 10. Depois nós temos aqui a segunda letra, que é a letra Reish, vale 200. 200 é o dobro da letra anterior a ela, que vale 100. O início da palavra brachá, o shoresh, que é chamado a raiz da palavra brachá, quem está estudando hebraico nas outras aulas da Universidade da Kabbalah sabe que quer dizer shoresh, que sabe que quer dizer raiz, vocês vão aprender isso muito forte com a morada hebraico. A raiz da palavra brachá são as letrinhas, as únicas letras do alfabeto em hebraico que é o dobro da anterior. Isso é bênção. Bênção quando a gente deseja o dobro para o outro. A última letra da palavra brachá é com a letra rei, que é o valor numérico de 5. Aguardem, pessoal, nós estamos na letra 2. Quando chegar na letra 5, vocês vão entender que quer dizer a letra da ação. É a letra que a gente deseja que conclua. É a letra que a gente deseja que aquilo realmente, que a bênção que você está dando, venha de fato. Que aquilo realmente siga e que chega no seu propósito. Esta é a letra rei que nós vamos estudar quando a gente chegar na letra 5. Nós estamos na letra 2. Nós vamos chegar lá se Deus quiser. Isso é uma coisa muito bonita. Muito bonito. Quer dizer, não só que essa letra representa a divisão, por um lado, tá certo? Antes tinha um criador, agora tem um criado. Essa letra representa multiplicação, porque 2 é o dobro do anterior. 2 é o dobro de 1. E nenhuma outra letra nas unidades é o dobro da anterior, além da letra 2. Assim como a letra 20
nas dezenas, e assim como a letra 200, que é Reish, nas centenas. Vejamos mais algumas coisas sobre a letra Beit. Plural, nós falamos que é Shnayim, em hebraico, a letra D chama Shnayim. Tá certo? Sufixo Yim, que são essas últimas duas letrinhas aqui, a letra Yud e Nun, essas duas últimas letras, que nós estamos vendo bem aqui. Eu vou tentar mexer aqui para vocês verem elas bem. Então, essas duas letrinhas finais da letra Shnaim, Yud e Mem, indica o plural. Tá certo? E é o único número em hebraico, é o único nome de letra em hebraico que nós temos com a ideia do plural. Pessoal, essa letrinha também representa vida e morte. E eu vou explicar para vocês por que ela representa a vida e a morte, tá certo? Ela tem um paradoxo, pessoal. Vamos voltar aqui que a gente viu para vocês perceberem isso. Cara, tem divisão e tem multiplicação. Qual a diferença de divisão e multiplicação, hein, pessoal? Vamos tentar analisar qual que é a diferença entre divisão e multiplicação. A vida é a união entre o corpo e a alma. A morte é a separação e intrigas entre o corpo e a alma. Deixa eu explicar isso para vocês, é uma coisa muito bonita. A letra Beit, nós sempre vemos que a letra Beit ela representa no nome da pessoa. Estamos falando da letra B, tá certo? A segunda letra do alfabeto em hebraico tem um valor numérico de 2. 2 pode ser o dobro da anterior. 2 pode ser casa que acolhe. O 2 pode ser que eu vivo em conjunto com o primeiro. Ou o 2 eu posso viver separado do primeiro. Eu posso viver distante do primeiro. Eu escolho estar longe do primeiro. Nossos sábios dizem que essa diferença que tem no 2 é perplexa. Por um lado, ele tem o poder da vida, porque é a união um com o outro que faz a vida. Porque o corpo, quando se une com a alma, então o corpo ele vive. Quando a alma penetra dentro do corpo, dá vida ao corpo. Mas em contrapartida, se a alma se desprende do corpo, se divide do corpo, antes tinha, agora tem 2, então eu vou dividir. O 2 na divisão representa a morte. E assim diz o Sefer Yetzirah, aquele livro de Avraham Avinu, do primeiro patriarca, ele diz que na letra Beit é a primeira letrinha que tem com ponto e sem ponto. Se eu falo ela pronunciar ela Beit, ou se eu pronuncio ela Beit. Em hebraico essa letrinha pode ser pronunciada também como V. Além de B, ela pode ser pronunciada como V. Se ela tem um pontinho, vamos deixar claro, pessoal, para aqueles que estão aqui estudando com a gente pela primeira vez na Bíblia Sagrada e nos livros sagrados, não tem... Eu peço perdão para vocês que entram na ligação. Nas letras sagradas, nós não temos pontinho. Nós não temos pontinho. Letras que tem pontinho, letras que não tem pontinho. Nas letras sagradas é sempre sem pontinhos. Mas ora a gente pode ler ela com pontinho e sem pontinho. Com pontinho mostra o lado forte dela e sem pontinho mostra o lado fraco dela. E essa é a primeira letra do alfabeto que tem pontinho e não pontinho, mostrando que tem a diferença entre vida e entre o contrário da vida. Tá certo? Entre a união e entre a divisão. E essa letra representa os dois. Ok? Então vamos concluir a letra antes de terminar nossa aulinha. Hoje então, a gente vai concluir da seguinte maneira. O que nós vimos hoje sobre essa letra, a segunda letra do alfabeto, o que ela representa para nós? Então ela representa, primeiro ela representa a criação, ela representa o poder de multiplicação, ela representa o nosso lar, ela representa a união, ela representa por um lado a bênção, tá certo? Ela representa, entre outro que a gente viu também, as bênçãos, ela representa a vida, mas por outro lado, pessoal, 2, você sabe o que é 2? 2 é segunda-feira, não é? E segunda não, um dia complicado. O que aconteceu no Gênesis na segunda-feira? Deus separou as águas. Deus ele separou as águas. E por isso é um dia que Deus ele não falou quão bom era. No primeiro dia Deus criou a luz, que começa com a letra Aleph, Or em hebraico, que a luz começa com a primeira letrinha do alfabeto. Isso foi no domingo, o primeiro dia, letra Aleph. Mas no segundo dia, na segunda-feira, Deus ele separou as águas, separou a divisão. Divisão não é coisa boa.
Então essa letra Beit, ela carrega um paradoxo. Isso é importante para a gente concluir a aula de hoje. Prestem atenção. O Beit pode ser levado para a bênção total, a união total, alma e corpo, sabe? A união de duas pessoas, o elo e o amor. E ao mesmo tempo o Beit pode levar àquela separação total. O lado negativo do Beit representa a discórdia, representa a intriga, representa a divergência. Ok? Então lembra que a gente sempre falou que nas letras que nós vamos estudar e o valor numérico delas, elas representam muito no nome da pessoa. Se você tem a letra B no seu nome, lembra que você tem esses dois poderes. O teu livre-arbítrio é exercer o lado positivo do Beit Siuni e não ser persuadido pelo lado negativo do Beit de brigas, intrigas e de separar. Cabe a quem? Cabe a você exercer o teu livre-arbítrio de utilizar do poder da letra que você carrega dentro do seu nome da melhor maneira possível. Eu queria agradecer a vocês por mais essa aula, se Deus quiser. Na próxima nós vamos ler a letra Gimel e de novo eu peço perdão pela aula anterior e queria dedicar essa aula em homenagem à alma de Yehezkel Ben Gershon, cujo Yortzeit hoje à noite, que por sua vez era meu sogro. Ok, pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado pela paciência de nos acompanhar mais uma vez. Estaremos aí, se Deus quiser, na quinta-feira com vocês novamente, ok? Muito obrigado, tudo de bom, valeu, até!